Olá, meus queridos amigos do Grupo Espírita Mensageiros. Mais uma vez, com alegria, nós aqui estamos para darmos sequência às nossas reuniões virtuais, para aproveitarmos o máximo possível esses momentos onde nós fomos conduzidos para dentro dos nossos próprios lares e automaticamente sendo também levados a refletir, sobretudo nas nossas próprias ações, nos nossos pensamentos e voltando-os para dentro do nosso próprio coração e para a nossa consciência, aproveitar a oportunidade de juntos estarmos numa sintonia, estarmos numa vibração com essa espiritualidade maravilhosa, naqueles mesmos horários que nós já estávamos acostumados a, durante os momentos em que a sociedade considerava como momentos normais, sem saber que nós poderíamos estar passando por horas ou momentos excepcionais, e por isso, infelizmente, muitos desprezavam a oportunidade. Agora, nós somos conduzidos para a utilização ou para utilizarmos mais as tecnologias para nos vermos um pouco mais próximos. Como recentemente a Fátima colocou aí uma imagem com uma frase bem interessante, exatamente sobre essa aproximação que a gente pode conseguir, sobretudo através da oração. Então, este é o momento de nós nos conectarmos. Por isso que, talvez até mais importante do que as palavras que serão ditas, mais importante do que as reflexões que serão feitas nesse instante, há também este momento e a oportunidade de nos conectarmos vibracionalmente, que possamos nessas nossas reflexões ou durante as nossas reflexões manter a ligação com o nosso companheiro, com aquele que sentava do nosso lado, com aquele que nós víamos raramente, com aquele que nós encontrávamos em outros dias das reuniões e com a própria espiritualidade. É a oportunidade de nos conectarmos com eles, convidando-os para refletir junto conosco neste momento. Claro, todos nós capitaneados pela nossa benfeitora Maria Amélia, que coordena e comanda este grupo como ninguém. Por isso, gostaria de convidá-los agora nesse instante para, nessa nossa prece inicial, estabelecermos essa conexão. Claro, provavelmente, como nós já recomendamos, que você tenha separado a sua água para a fluidificação. Assim, infelizmente tem muitas pessoas que não conseguem perceber o quanto nós somos auxiliados por estes processos, neste período, e principalmente com a oração, como que uma água ela pode conter ali naquela oportunidade as vibrações necessárias para modificar inclusive estruturas físicas. A água, ela é algo físico que pode alterar a nossa estrutura física. A oração tem o seu impacto moral, tem o seu impacto espiritual. A água terá com certeza o seu impacto material, e a gente pode sim, como nós costumeiramente fazemos, pedir para que a espiritualidade fluidifique essas águas durante este período em que nós estaremos aproveitando as oportunidades para elevar o nosso pensamento, elevar a nossa vibração e automaticamente buscar nas reflexões as informações e o conhecimento necessário, como também recentemente a Fátima colocou aí para nós a questão 909 de O Livro dos Espíritos, nos lembrando que o conhecimento é o caminho que nos aproxima mais rapidamente da própria felicidade. Então, água preparada, mente e corpo também preparados, que nós possamos então agora nesse instante elevarmos o nosso pensamento e pedirmos a Jesus, a Maria de Nazaré e aos benfeitores espirituais a oportunidade e a permissão para iniciarmos as nossas reflexões. Que essa conexão se estabeleça entre todos nós, queridos irmãos e companheiros, e que nós possamos manter essa conexão firme, para que ela não caia como as nossas redes de conexão tradicional,
Porque a gente está falando de espírito. Nós estamos falando de vontade. Nós estamos falando da utilização de um princípio fluídico, cósmico e universal que não deixa nenhuma conexão cair. Nos comunicamos através desses fluidos. Permanecemos ligados por conta deste fluido. E as nossas ligações estão intimamente relacionadas com as nossas vibrações. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E que possamos nesses instantes sentir a paz que sentíamos quando estávamos na casa espírita, a paz que sentimos quando estamos diante ou do lado do nosso anjo de guarda, a paz que sentimos quando tínhamos a oportunidade de conversar com Maria Amélia, a paz que sentimos, talvez alguns experimentaram, outros não, mas que nós somos capazes de sentir se estivéssemos na presença de Jesus. Claro que na presença espiritual todos nós estamos, mas imaginem na presença física do Cristo. Presença física de um Chico Xavier. Veja, são exatamente pensamentos que vão nos conduzindo ou que vão transformando-nos em seres mais leves, para que as nossas reflexões sejam mais profundas e consigamos atingir todos os objetivos propostos pela espiritualidade para a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Eu acho que eu até falei com vocês aqui, meus queridos companheiros, muitas das vezes quando a gente é levado assim nessas orações ou reflexões, a vontade é de que a gente fique aqui, porque parece que o nosso pensamento se mantém, né, mais tranquilo, mas aqui não é uma sessão de meditação, né? Nós estamos aqui para refletir um pouco mais, sobretudo em cima das lições do próprio Evangelho. Mas eu queria iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, justamente da forma como nós fazíamos, né? Sendo levados e conduzidos pela própria informalidade, porque sabemos que não existe ritual na doutrina espírita. Fazemos uma prece inicial, fazemos algumas reflexões, ou alguns chamam de palestras, depois fazemos as orações finais, nos despedimos, mas isso não é um ritual, isso é exatamente aquele contato que o próprio Cristo tinha com todas as pessoas. Olha, vem, se acheguem, vamos começar a falar, vamos conversar. E depois que ele conversava, despedia. E às vezes tinha aquela sessão de passe, né? Ou de fluidoterapia para com as pessoas, e elas retornavam aos seus lares. Isto é o cristianismo redivivo, ou o cristianismo praticado pelo próprio Cristo. Mas, gente, dentro dessas nossas reflexões e da própria informalidade, gostaria de lembrá-los que, recentemente, especificamente no dia 18 de abril, no domingo, nós comemoramos o Dia do Livro. Inclusive a Marília fez uma live fantástica falando sobre o livro, né, através do Instagram da Aliança Municipal Espírita, aqui de São Sebastião do Paraíso. E também nosso congresso, assim como várias câmaras municipais esparramadas pelo Brasil, estipularam como Dia do Espírita. Sim, conhecido como Dia do Espírita, por quê? Porque este representaria aquele verdadeiro dia D. Gente, o que é um dia D? Um dia D é aquele dia especial, aquele dia marcante na sua vida, aquele dia marcante na sua própria história. Por exemplo, nós temos o nosso nascimento. Praticamente todas as pessoas comemoram o dia do seu aniversário. Aquilo para nós é um dia D, é um dia especialíssimo. Tem uns que têm o dia do casamento, tem outros que é o dia do filho. Em guerras
nós tivemos também os famosos dias D, aquele dia fatal que iniciou, ou aquele dia fatal que acabou uma guerra. Então, nós resolvemos por bem estabelecer para a doutrina espírita um dia D. Mas o dia do espírita, o dia do espírito, o dia do livro deve ser todos os dias, principalmente pela batalha que nós estamos tentando contextualizar aqui nas nossas reflexões. Sim, por quê? Porque este dia D, ou este dia 18 de abril de 1857, representa aquele momento onde podemos comemorar como uma verdadeira e grande invasão dos espíritos no nosso planeta. Eu sei que muitos já falaram sobre isso, né? Recentemente o próprio Luiz Fernando tocou também neste assunto. Mas como nós estamos dentro desta proximidade que foi bem recente, essas seriam reflexões oportunas para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, talvez, o ápice de uma guerra. E falando do ápice de uma guerra, ou estamos nos aproximando do verdadeiro dia D, que não pode ser considerado só um dia, é apenas, ou melhor, é uma era de transição e de transformação planetária, que iniciou-se especificamente neste dia, simbolicamente, porque essa guerra que nós estamos falando, ela já existe desde quando a humanidade, ou desde quando o princípio inteligente conseguiu adquirir o seu livre-arbítrio. E com a aquisição do livre-arbítrio, nós temos a maior parcela dos seres que habitam neste planeta desviados do seu objetivo. E esta guerra, que nós exatamente avaliamos como uma guerra que precisa ser vencida, como uma batalha que precisa ser superada, a gente vai continuar falando, ela representa, ou pelo menos hoje, nós temos, na grande maioria da humanidade, a certeza de que a balança está pendendo muito mais para o outro lado do que para o lado que deve ser o vencedor. Para o lado que deve trazer um pouco mais de tranquilidade, que deve trazer alegria, que deve nos colocar no centro da estrada. Sim, estamos perdendo? Assim como nós já viemos perdendo há muito tempo. Repito, desde o início dessa trajetória, desde o início em que, de novo, o princípio inteligente, desde o início que o princípio inteligente adquiriu o seu livre-arbítrio e começou a desfrutar dos prazeres que a vida lhe proporciona, nós estamos nessa frente de batalha. Uma batalha entre o espiritualismo e o materialismo. Está vendo por que nós estamos aqui chamando de um verdadeiro, do grande dia D? Porque a doutrina espírita nada mais é do que aquela doutrina que vem se somar a muitas outras doutrinas espiritualistas. Mas a doutrina espírita, como aquele consolador prometido pelo próprio Cristo, ele utiliza-se de um exército invisível que foi convocado para também nesta batalha lutar a favor do bem, lutar a favor da verdade. Sim,
Um exército foi convocado e esse exército veio para invadir. Não é que no passado nós não tivemos a oportunidade de contar com muitos seres que, lógico, esporadicamente vinham trazendo. Mas, claro, nós tivemos o próprio Cristo que dividiu a história da humanidade. Não resta dúvidas. Mas neste período, neste dia D, a invasão ela foi universal. E a humanidade como um todo teve a oportunidade de se ver diante de seres que já tinham perdido o seu corpo físico e estavam ali para testemunhar a realidade espiritual. Sim, espiritualismo, nós estamos exatamente em cima ou debruçados numa doutrina que procura mostrar que a essência da criatura ela é espiritual, que nós somos espíritos imortais, nós somos ou fazemos parte de um princípio inteligente criado por Deus à parte do princípio material. E esse princípio inteligente ele tem como objetivo e como função atuar no princípio material, manipulá-lo, transformá-lo, colaborando para que ele também evolua, para que ele se transforme, e nessa transformação, é claro, ele vai ser utilizado a nosso próprio benefício, porque nós estaremos aproveitando a oportunidade para aprender todas as vezes que nós manipulamos esses elementos. A experiência que a gente conhece aqui no plano físico, quanto mais você lida com determinada matéria, mais expert você vai ficando nela. E com o passar do tempo você já vai deter todos os conhecimentos que ela pode te passar. E ela não vai ser mais obstáculo para você. Ao passo que o materialismo é aquela doutrina que traz que tudo se encerra na matéria. Todas as nossas ciências, todas as nossas disciplinas, elas têm como único objetivo a satisfação do próprio corpo físico. Ou seja, nós não somos um princípio inteligente que hoje, nós que estamos encarnados, aproveitando esta matéria, buscaremos a evolução do espírito, o progresso, o conhecimento. Para os materialistas, nós somos um amontoado de células que adquiriu a capacidade de pensar e que, enquanto estivermos vivos, daremos vitalidade a este amontoado de células. E quando nós morrermos, simplesmente desaparecerão. E aí? O que cada um de vocês pensa? Eu tenho certeza que todos vocês que estão nos ouvindo e conectados vão com muita tranquilidade dizer que nós somos espiritualistas. Nós acreditamos no espírito. E eu só lanço uma pergunta: vocês acreditam, mas vocês estão convencidos disso? Olha porque, mais uma vez, a importância desta grande invasão. Porque nós estamos tendo a oportunidade de ouvir desses espíritos que passaram por aqui, que testemunharam o que nós estamos hoje vivenciando, e quando se depararam com este fenômeno chamado morte, identificaram uma realidade diferente. E aí eles voltam para nos mostrar que os comportamentos que nós temos durante essa existência física serão de extrema importância para a vida espiritual ou para a continuidade da vida. Essas são as principais reflexões que nós somos levados, que nós somos conduzidos a refletir, sobretudo nesses instantes onde a própria pandemia nos segregou, a própria pandemia nos separou. A própria pandemia nos colocou em contato conosco mesmos, e colocou em contato com esta essência e, claro, com a nossa forma de pensar. Olha só, neste momento das nossas reflexões, que nós estamos falando sobre o dia D, estamos também diante de uma pandemia que veio fazer aquilo que nós chamamos de seleção natural entre as criaturas.
para saber o que elas mais priorizam na sua vida. Nós estamos às voltas com notícias, e principalmente notícias de morte, notícias de doença. Para muitas pessoas, o pânico e o medo começaram a tomar conta da vida. Medo de adoecer, medo de morrer. Por quê? Porque essa é uma história que já vem antiga. Ora, nós temos lá no Egito Antigo o livro dos mortos. Porque havia essa preocupação, peraí, a morte, eu não quero morrer. Veja, as discussões, tudo em cima de uma doutrina materialista. Por isso que essa batalha é antiga. E não estou querendo dizer que aqui nós temos que ficar cultuando a morte, que a gente tem que... Não é isso, absolutamente. Mas o pânico que está tomando conta da sociedade, o medo que todas as pessoas estão tendo, e um pouco é até natural, porque a gente já sabe do ponto de vista psicológico, é o medo que ajuda a conservar a vida, porque eu já vi histórias de pessoas que brincaram com o próprio vírus. Brincaram assim, tem diversas formas, né? Uns, por exemplo, chegaram a dizer que, deixa eu já aproveitar, eu já pego o vírus agora no início e depois eu fico livre. E alguns desses se depararam com situações tão desesperadoras que a pessoa se arrependeu daquilo que ela havia pensado e falado. E depois teve depoimentos falando que não era aquilo que muitas pessoas imaginavam. Pessoas que eram saudáveis, atletas, e de repente se viram aí perdendo peso, perdendo o paladar, perdendo muitas coisas, muitas funções, e se arrependeram. Nós vamos ver pessoas também que, não tem medo não, tal, isso aí pode, e de repente veio. Só que veio e não levou a pessoa, levou alguém da família, ou seja, mudou também a forma de pensar. Então, o medo ele é importante do ponto de vista psicológico para nós. Mas o detalhe é exatamente nós aprendemos a controlar esse medo. E eu não estou aqui para falar dele, eu estou aqui para falar da nossa postura. Principalmente nós que adotamos um posicionamento, que adotamos alguns princípios, que adotamos uma doutrina. E aí nós vou remetê-los a uma passagem do livro dos Médiuns. Porque nós estamos falando de uma batalha, estamos falando de uma guerra. E fiz uma pergunta agora há pouco que eu tinha certeza, aliás, eu tenho certeza de que todos vocês responderam que são espiritualistas, não são materialistas, que acreditam sim na continuidade ou na imortalidade da alma. Mas, como soldados desta frente, eu pergunto, que tipo de espíritas nós somos? Aí eu gosto até de uma classificação que o próprio Richard Simonetti coloca, né? Porque ele traz uma que ali geralmente a gente não pensa muito, que são aqueles espíritas sem saber, né? Tem muitas pessoas que são espíritas sem saber. Por quê? Porque elas cultuam dentro de si parte destes princípios. Acreditam. Muitos até vivenciam determinadas coisas que a própria doutrina traz, mas não se consideram como espíritas, não se consideram como soldados, e aí automaticamente não vão para a frente de batalha, porque nós estamos falando de uma guerra, e se não vão para a frente de batalha, podem ser considerados soldados? Às vezes são espíritas sem saber dentro de si. Nós temos os espíritas experimentadores. Neste momento, com certeza, é um dos principais para nós conseguirmos justamente identificar estes, porque são aqueles espíritas que estão apenas e tão somente ligados ou vinculados aos fenômenos. Aqueles que já estavam acostumados a ir nas casas espíritas para isso, hoje estão se vendo diante de uma situação difícil, talvez desesperadora. Perderam até o contato, como é que eu poderia dizer? Perderam o gosto pela doutrina. E a gente vê, muitas pessoas inclusive criticam os dirigentes. Por que vocês estão com medo? Vocês não acreditam na espiritualidade, vocês não acreditam em Deus, vocês estão com medo, por isso vocês não querem abrir o centro? Mas será que quem faz esse tipo de crítica não são esses espíritas experimentadores que estão mais preocupados com os fenômenos que acontecem lá dentro do que com qualquer outra coisa? É algo a pensarmos.
Depois, nós temos os espíritas imperfeitos. Eu não vou aprofundar exatamente por conta do nosso tempo, né? É um tempo mais curto e essas lives precisam ser também mais curtas dentro daquele período que a gente tinha, né? Lá no próprio centro. Nós temos depois que o próprio codificador nos apresenta, nesse livro dos médios, os espíritas imperfeitos. Quem são os espíritas imperfeitos? São aqueles que se prendem mais àquela parte filosófica da doutrina. São aqueles espíritas que adoram a moral espírita. Nossa, é interessante, aquele livro que eu li, fantástico, aquela história e tal. Gostam dessa moral, gostam, né, dos princípios da doutrina espírita, mas fica muito mais no campo do gosto. É aquela arma que é bonita, que eu vejo, ela está pendurada ali no meu quarto, mas não é aquela arma que eu vou empunhar, colocar nos ombros e partir para frente de batalha. É uma arma bonita de se ver, de se admirar. Espíritas exaltados são já aqueles, segundo o próprio codificador, que naquele primeiro momento estão, não, nós vamos fazer e tal. Só que, gente, batalha, guerra, ela precisa de planejamentos. Eu não posso simplesmente pegar a arma e sair para frente, que logo eu já vou levar o primeiro tiro. Eu tenho que aprender a me deslocar, eu tenho que aprender a me esconder, eu tenho que aprender a me proteger em determinados momentos. Então eu não posso ser esse soldado afoito. E há espíritas exaltados que são afoitos. E aí, como Richard Simonetti também coloca, achei interessante, o espírito afoito é como aquele soldado que nós estamos ali todos colocados e prontos, preparados para a batalha, e ele, afoito, exaltado, sai correndo, ele acaba abrindo uma brecha no exército. Olha que coisa interessante, né? Todo o batalhão, todo preparado, e ele sai correndo, ele vai abrir uma brecha, uma linha de defesa vai ficar aberta e o inimigo pode adentrar exatamente por ali. Olha que analogia interessante. E por fim, nós temos os espíritos cristãos. Será que nós estamos entre esse tipo? Será que nós estamos entre estes seres que, como verdadeiros e grandes soldados, estrategistas, planejamos tudo isso, inclusive no plano espiritual, e agora, quando nós estamos nos vendo diante dessa oportunidade, estamos aqui firmes, empunhando as nossas armas para lutar contra o materialismo? Quem seriam esses espíritas cristãos? E aqui eu encerro a nossa fala. Aqui eu encerro a nossa fala citando um trechinho de Lacordaire, que também recentemente o Luiz fez um estudo para nós sobre o bem e o mal sofrer, lá do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou ler o texto inteiro, quero ler só um trechinho, ou lembrá-los de um trechinho onde Lacordaire fala e de onde nós podemos extrair o verdadeiro conceito de espírita cristão. Abre aspas para Lacordaire. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Nós estamos em plena luta. A pandemia está aí. Uma luta, sobretudo, contra nós mesmos. Não consiste esta no fogo de batalha, mas nos amargores da vida, onde, às vezes, de mais coragem se há mistério do que num combate sangrento. Porquanto não é raro aquele que se mantém firme na presença do inimigo e fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa coragem. Não, porque muitas das vezes os homens não verão. Mas é claro, se nós cultuamos uma doutrina espiritualista, isso não pode ser problema para nós. Mas, continua Lacordaire, nenhuma recompensa obtém o homem por essa coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, está aí a pandemia, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, olha as palavras de Lacordaire, quando nós conseguimos superar ímpetos de impaciência,
de cólera e de desespero, dizei vós para convosco mesmo. Não é sair gritando para o mundo, não. É dizer para a gente mesmo. Cheio de satisfação, fui o mais forte. Meus queridos amigos e companheiros, que nós possamos, nesta batalha, nessas reflexões, nos unirmos uns aos outros, nos unirmos à própria espiritualidade e vamos dizer, não para eles, mas para nós próprios, que nós somos mais fortes. Vamos ter coragem nessa luta. Vamos vencer a impaciência, a cólera. Vamos vencer o desespero, acreditando em Deus. Aliás, tendo certeza em Deus, tendo a certeza em Jesus e tendo também a convicção de que nós estamos cumprindo o nosso papel, estejamos nós onde estivermos. E como grandes e verdadeiros soldados do Cristo, vamos dizer sim no fim dessa batalha, fui mais forte. Muita paz a todos vocês, que o seu lar esteja abençoado, protegido e amparado, e sejam sempre fortes. Todos vocês são soldados do Cristo nessa luta contra o materialismo.